Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Antes de começarmos esta poderosa palavra que o Senhor colocou em meu coração para vocês hoje, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal se ainda não fizeram. Deixem seu like neste vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. E não esqueçam de comentar aí embaixo qual dom espiritual vocês mais desejam receber do Senhor. Seus comentários são muito importantes para mim e eu leio cada um deles. Agora vamos mergulhar nesta palavra transformadora que vai revolucionar sua vida espiritual. Meus queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre algo extraordinário que está acontecendo nestes últimos tempos. O Espírito Santo está se movendo de uma maneira poderosa sobre os escolhidos de Deus, derramando dons especiais que muitos nem sabem que existem. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma unção diferente, uma proteção especial, uma capacidade sobrenatural de discernir as coisas espirituais? É porque o Espírito Santo reserva certos dons para aqueles que Ele mesmo escolheu para serem instrumentos poderosos nas suas mãos. A Bíblia nos ensina em Efésios, capítulo 4, versículo 8, que quando Cristo subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas existe uma diferença entre os dons comuns que conhecemos e estes 6 dons especiais que o Espírito Santo concede apenas aos seus escolhidos. Estes dons não são dados por mérito humano, não são conquistados através de jejum ou oração, embora estas práticas sejam importantes. Estes dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo para aqueles que Ele separou desde antes da fundação do mundo para serem vasos de honra em suas mãos. O primeiro dom que quero compartilhar com vocês é o dom da percepção espiritual aguçada. Este não é simplesmente o dom de discernimento de espíritos, mas algo muito mais profundo e abrangente. Quem tem este dom consegue perceber as dimensões espirituais da realidade de uma forma que vai além do natural. É como se o véu entre o mundo físico e o espiritual fosse mais fino para essa pessoa. Elas conseguem sentir a presença de anjos, discernir quando há atividade demoníaca em um ambiente, perceber quando alguém está mentindo não apenas através de sinais físicos, mas através de uma percepção espiritual que vai direto ao coração da questão. Pessoas com este dom frequentemente são mal compreendidas porque elas veem e sentem coisas que outros não conseguem perceber. Elas podem entrar em um lugar e imediatamente saber se há algo errado espiritualmente. Podem olhar para uma pessoa e discernir se há opressão, se há chamado de Deus, se há rebelião ou se há um coração sincero buscando ao Senhor. Este dom é extremamente necessário nestes últimos tempos, porque estamos vivendo em uma época de grande engano, onde até os escolhidos, se possível fosse, seriam enganados. Quem possui este dom, muitas vezes experimenta uma sensibilidade espiritual tão aguçada que consegue perceber batalhas espirituais antes mesmo que se manifestem no mundo físico. Elas sentem quando há territórios espirituais sendo disputados, quando há anjos guerreando contra demônios sobre uma cidade, uma família ou uma pessoa específica. Esta percepção não vem através de visões dramáticas necessariamente, mas através de uma consciência interior profunda que o Espírito Santo desenvolve nelas. Muitas vezes, estas pessoas são chamadas de sensíveis demais, de dramáticas ou até mesmo de desequilibradas emocionalmente, mas, na verdade, elas estão captando frequências espirituais que outros não conseguem perceber. É como se elas tivessem uma antena espiritual mais desenvolvida, capaz de captar sinais que outros não recebem. Este dom é fundamental para os últimos tempos, porque será necessário discernir entre o verdadeiro e o falso, numa época onde haverá muitas imitações e enganos sofisticados.
O segundo dom é o dom da intercessão profética. Este vai além da intercessão comum que conhecemos. Pessoas com este dom não apenas oram, elas profetizam através da oração. O Espírito Santo as usa para decretar e declarar os propósitos divinos através da intercessão. Quando elas oram, não estão apenas pedindo a Deus, elas estão sendo usadas como canal para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra como no céu. É como se Deus colocasse suas palavras na boca dessas pessoas durante a oração. Estas pessoas frequentemente acordam de madrugada com um fardo de oração específico. O Espírito Santo as desperta para orar por situações que elas nem sabem o que são, mas que são cruciais no reino espiritual. Elas podem estar orando por uma pessoa que está do outro lado do mundo, passando por uma crise, ou intercedendo por uma nação que está prestes a passar por uma transformação espiritual importante. Seus gemidos inexprimíveis do Espírito literalmente mudam o curso dos eventos no reino natural, porque suas orações têm poder profético. Este dom se manifesta de várias formas. Algumas pessoas com este dom começam a orar e de repente se encontram falando em línguas de uma forma diferente, mais intensa, como se estivessem guerreando espiritualmente. Outras começam a chorar sem saber por quê, mas depois descobrem que estavam intercedendo por uma tragédia que estava sendo impedida através de sua oração. Algumas até mesmo sentem dores físicas durante a intercessão, como se estivessem tomando sobre si o fardo daqueles pelos quais estão orando. O interessante sobre este dom é que muitas vezes a pessoa nem sabe pelos resultados específicos de suas orações proféticas até muito tempo depois. Elas oram movidas pelo Espírito, mas só descobrem o impacto de sua intercessão quando Deus lhes revela ou quando as circunstâncias confirmam que suas orações fizeram diferença em situações específicas. É um dom que requer muita fé e confiança na direção do Espírito Santo. O terceiro dom é o dom da cura emocional sobrenatural. Este não é o dom de cura física que conhecemos, embora possa incluí-la, mas é a capacidade sobrenatural de curar feridas emocionais e traumas da alma através da unção do Espírito Santo. Pessoas com este dom conseguem tocar nas áreas mais profundas da dor humana e trazer cura instantânea ou progressiva, através de uma palavra, um toque, uma oração direcionada pelo Espírito. Elas não precisam conhecer a história da pessoa para saber exatamente onde está a ferida. O Espírito Santo revela a elas qual é a raiz do problema emocional e como ministrá-la. Podem estar conversando com alguém e, de repente, uma palavra profética sai da boca delas que vai direto ao coração da ferida, trazendo libertação instantânea de traumas que a pessoa carregava há anos. Este dom é extremamente poderoso porque vivemos em uma geração ferida, uma geração que precisa de cura emocional para poder caminhar no propósito de Deus. Este dom também inclui a capacidade de identificar feridas geracionais, traumas que foram passados de geração em geração através de linhagens familiares. A pessoa com este dom consegue perceber padrões de comportamento destrutivo, que têm raízes espirituais profundas, e ministrar libertação não apenas para o indivíduo, mas para toda a linhagem familiar. É como se o Espírito Santo desse a elas raio-x espiritual das feridas da alma. Muitas vezes, este dom vem acompanhado de uma capacidade especial de chorar com os que choram. A pessoa sente literalmente a dor do outro como se fosse sua própria dor. Isso pode ser muito difícil de carregar, mas é através desta conexão empática sobrenatural que o Espírito Santo canaliza sua cura. É como se a pessoa se tornasse um canal através do qual o amor curador de Deus flui para tocar as feridas mais profundas do coração humano.
O quarto dom é o dom da sabedoria revelada. Este vai além do dom de palavra da sabedoria mencionado em Coríntios. É a capacidade de receber downloads diretos de sabedoria do trono de Deus para situações específicas. Pessoas com este dom frequentemente surpreendem a si mesmas com as soluções criativas e estratégicas que saem da boca delas. Elas não estudaram sobre determinado assunto, não têm experiência na área, mas de repente o Espírito Santo coloca nelas uma sabedoria sobrenatural que resolve problemas complexos. Este dom é muito ativo em pessoas que estão em posições de liderança ou que são consultadas constantemente por outras pessoas. Elas se tornam como que poços artesianos de sabedoria divina, sempre tendo uma palavra certa para a situação certa. Não é sabedoria humana adquirida através de estudo, é sabedoria revelada diretamente pelo Espírito Santo para momentos específicos. Salomão tinha este dom de forma extraordinária, e por isso pessoas vinham de terras distantes para ouvir sua sabedoria. A sabedoria revelada se diferencia da sabedoria natural, porque ela frequentemente vai contra a lógica humana comum. É a sabedoria que vem do alto, que é primeiro pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Esta sabedoria resolve não apenas problemas práticos, mas também situações espirituais complexas, conflitos relacionais profundos, dilemas morais difíceis e desafios ministeriais. Pessoas com este dom frequentemente se tornam conselheiras naturais, não porque buscaram esta posição, mas porque outros reconhecem nelas uma fonte de sabedoria que vai além do comum. Elas podem dar conselhos sobre assuntos que nunca estudaram formalmente, mas que o Espírito Santo lhes revela no momento certo. É comum essas pessoas ficarem surpresas com suas próprias palavras, reconhecendo que aquela sabedoria não veio delas mesmas. O quinto dom é o dom do amor sobrenatural incondicional. Muitas pessoas pensam que amar é algo natural, mas existe um tipo de amor que só o Espírito Santo pode dar. É a capacidade de amar pessoas que humanamente seria impossível amar. Amar inimigos não apenas como um mandamento a ser obedecido, mas com um amor genuíno que brota do coração através da operação do Espírito. Pessoas com este dom conseguem amar sem esperar nada em troca. Elas amam os que as maltratam, amam os que as rejeitam, amam os que as perseguem. Não é um amor forçado ou artificial, é um amor sobrenatural que flui através delas como um rio. Este amor tem poder transformador porque quando as pessoas encontram alguém que as ama desta forma incondicional, elas experimentam um reflexo do amor de Deus e isso quebra as resistências mais duras. Este dom também inclui a capacidade de amar a si mesmo de forma saudável, não narcisística, mas com o amor que Deus tem por elas. Muitas pessoas lutam com baixa autoestima, autorrejeição, mas quem tem este dom experimenta o amor de Deus de tal forma que consegue se amar como Deus a ama, e isso se reflete na maneira como ama os outros. O amor sobrenatural incondicional tem características muito específicas. Primeiro, ele não diminui quando é rejeitado. Segundo, ele não busca seus próprios interesses. Terceiro, ele não guarda rancor nem mágoa. Quarto, ele sempre espera o melhor da pessoa amada. Quinto, ele está disposto a sacrificar-se pelo bem do outro. Sexto, ele vê o potencial que Deus colocou na pessoa, mesmo quando ela mesma não consegue ver. Este dom é particularmente desafiador porque quem o possui frequentemente é incompreendido. As pessoas podem interpretar este amor como fraqueza, como falta de discernimento, como ingenuidade. Mas, na verdade, é uma das manifestações mais poderosas do caráter de Deus através de um ser humano.
É através deste amor que muitas pessoas têm seus primeiros vislumbres de como Deus realmente as ama. O sexto e último dom é o dom da fé inquebrantável. Este não é o dom da fé comum mencionado nos dons espirituais, mas uma fé que é literalmente inquebrantável. Pessoas com este dom passam por situações que destruiriam a fé de qualquer um, mas sua fé permanece inabalável. É como se a fé estivesse soldada em suas almas de uma forma que nada pode remover. Elas podem perder tudo, podem passar pelas maiores adversidades, podem ser incompreendidas e rejeitadas, mas sua fé em Deus permanece sólida como rocha. Esta fé não é cega, é uma fé revelada. O Espírito Santo revela a elas verdades sobre o caráter de Deus, sobre seus propósitos, sobre sua fidelidade, de tal forma que duvidar se torna impossível. Esta fé tem poder criativo. Assim como Deus criou o mundo pela palavra da sua fé, pessoas com este dom podem literalmente criar realidades através de sua fé inquebrantável. Elas declaram coisas que não são como se fossem, e através de sua fé inabalável, essas coisas se materializam na realidade. A fé inquebrantável se manifesta de várias formas. Primeiro, através de uma paz sobrenatural em meio às tempestades. Segundo, através de uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias contradizem essas promessas. Terceiro, através de uma capacidade de continuar crendo, mesmo quando não há evidências físicas do cumprimento das promessas divinas. Quarto, através de uma habilidade de inspirar fé em outros, através de seu próprio exemplo de confiança em Deus. Pessoas com este dom frequentemente passam por testes de fé extremos. É como se Deus permitisse que elas fossem testadas em níveis que outros não suportariam, justamente para provar e refinar esta fé especial que Ele colocou nelas. Estes testes não são para destruí-las, mas para fortalecer ainda mais sua fé e para que ela possa ser um testemunho poderoso para outros. Agora você pode estar se perguntando: como saber se eu tenho algum destes dons? Em primeiro lugar, estes dons não vêm para encher o ego ou para fazer a pessoa se sentir superior. Pelo contrário, quem tem estes dons frequentemente passa por um processo de quebrantamento intenso, porque Deus precisa preparar o vaso antes de usá-lo poderosamente. Se você tem o dom da percepção espiritual aguçada, você provavelmente já percebeu que vê e sente coisas que outros não veem. Você entra em lugares e sabe imediatamente se há algo errado espiritualmente. Você olha para pessoas e discerne coisas sobre elas que vão além do natural. Talvez você tenha sido incompreendido por causa disso. Talvez as pessoas tenham achado que você estava sendo julgamental ou crítico, mas, na verdade, você estava exercendo um dom espiritual. Você pode ter experimentado momentos em que sentiu a presença de anjos ou percebeu atividade demoníaca sem que houvesse manifestação visível. Talvez você tenha tido sonhos ou visões que depois se confirmaram na realidade. Pode ser que você tenha uma sensibilidade especial para perceber quando alguém está passando por opressão espiritual ou quando há algo sobrenatural acontecendo em um ambiente. Se você tem o dom da intercessão profética, você provavelmente já experimentou momentos em que acordou de madrugada com um fardo de oração inexplicável. Você já orou por situações que nem sabia direito o que eram, mas sentia uma urgência no espírito. Você já teve momentos em que, durante a oração, palavras saíam da sua boca que você nem havia pensado, mas que depois você soube que eram exatamente o que Deus queria que fosse dito. Talvez você tenha experimentado momentos em que chorou durante a oração sem saber por quê, ou sentiu dores físicas enquanto intercedia por outros. Pode ser que você tenha recebido revelações específicas durante a oração sobre situações que precisavam de intervenção divina.
Você pode ter descoberto depois que suas orações fizeram diferença em situações que você nem sabia que estavam acontecendo. Se você tem o dom da cura emocional sobrenatural, você provavelmente já teve a experiência de pessoas se abrirem com você sem motivo aparente. Estranhos contam suas histórias mais íntimas para você. Pessoas feridas são atraídas para você. Você já falou coisas para pessoas que tocaram exatamente na ferida que elas tinham, trazendo libertação. Talvez você mesmo não entenda por que isso acontece, mas é o Espírito Santo usando você como instrumento de cura. Você pode ter percebido que tem uma capacidade natural de fazer as pessoas se sentirem seguras para compartilhar suas dores mais profundas. Talvez você tenha uma sensibilidade especial para identificar traumas emocionais ou feridas da alma. Pode ser que você tenha experimentado momentos em que uma palavra que você falou trouxe cura instantânea para alguém que estava sofrendo emocionalmente. Se você tem o dom da sabedoria revelada, você já passou pela experiência de dar conselhos ou soluções para problemas que você nunca estudou ou vivenciou, mas que se mostraram extremamente eficazes. Pessoas te procuram constantemente pedindo conselho. Você se surpreende com as coisas que saem da sua boca, porque você sabe que aquela sabedoria não veio de você. Talvez você tenha uma habilidade natural para resolver conflitos complexos ou encontrar soluções criativas para problemas difíceis. Pode ser que você tenha uma percepção especial sobre como lidar com pessoas e situações, mesmo sem ter experiência prévia. Você pode ter descoberto que suas palavras têm um peso especial quando você dá conselhos ou orientações. Se você tem o dom do amor sobrenatural incondicional, você provavelmente já amou pessoas que humanamente seria impossível amar. Você já perdoou ofensas que marcariam outras pessoas para sempre. Você consegue ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas estão mostrando o pior. Seu coração se compadece até mesmo daqueles que te fazem mal. Este não é um amor natural. É o amor de Deus fluindo através de você. Você pode ter percebido que tem uma capacidade especial de amar sem esperar nada em troca. Talvez você tenha uma habilidade natural de ver o potencial das pessoas, mesmo quando elas mesmas não conseguem ver. Pode ser que você tenha experimentado momentos em que seu amor por alguém foi o instrumento que Deus usou para transformar a vida dessa pessoa. Se você tem o dom da fé inquebrantável, você já passou por situações que abalariam a fé de qualquer um, mas sua confiança em Deus permaneceu inabalável. Você já viveu milagres que outros considerariam impossíveis. Sua fé não é baseada apenas no que você leu na Bíblia, mas em revelações pessoais que o Espírito Santo te deu sobre quem Deus é. Você pode ter experimentado uma paz sobrenatural em meio a circunstâncias impossíveis. Talvez você tenha uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor contradiz essas promessas. Pode ser que você tenha visto coisas impossíveis acontecerem através de sua fé, coisas que você declarou e que se materializaram na realidade. É importante entender que estes dons não são dados para nossa glorificação pessoal. Eles são dados para a edificação do corpo de Cristo e para a expansão do reino de Deus na terra. Se você reconhece que tem algum destes dons, sua responsabilidade é ainda maior. Você precisa andar em humildade, em santidade, em constante comunhão com o Espírito Santo, porque quanto mais dons você tem, maior é a responsabilidade diante de Deus. O Espírito Santo não distribui estes dons aleatoriamente. Ele os concede a pessoas que ele sabe que vão usá-los para os propósitos dele, não para os próprios propósitos. Por isso, é fundamental que quem tem estes dons mantenha um coração puro, motivações corretas e uma vida de consagração constante. Também
É importante entender que estes dons podem crescer e se desenvolver. Não é porque você não os sente agora que nunca vai tê-los. O Espírito Santo pode despertar estes dons em você a qualquer momento. Muitas vezes, eles são ativados através de situações difíceis, momentos de crise, períodos de grande busca por Deus. Às vezes é através da dor, da perda, do quebrantamento que o Espírito Santo desperta em nós capacidades espirituais que nem sabíamos que existiam. Para aqueles que desejam receber estes dons, é preciso entender que eles não vêm através de fórmulas mágicas ou técnicas humanas. Eles são dados soberanamente pelo Espírito Santo. Mas isso não significa que não podemos nos posicionar de forma a estarmos disponíveis para recebê-los. Primeiro, você precisa cultivar uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Não apenas conhecer sobre ele, mas conhecê-lo pessoalmente. Passe tempo na presença dele. Aprenda a distinguir sua voz. Seja sensível às suas direções. O Espírito Santo não dá dons especiais para pessoas que não têm intimidade com ele. Esta intimidade é construída através de tempo de qualidade na presença de Deus, através da oração, da meditação na palavra, da adoração sincera. Intimidade com o Espírito Santo também envolve aprender a ser sensível à sua voz. Ele fala conosco de várias maneiras, através da palavra, através de circunstâncias, através de outros crentes, através de impressões em nosso espírito. Quanto mais você aprender a reconhecer e responder à voz dele, mais ele vai confiar dons especiais a você. Segundo, você precisa estar disposto a pagar o preço. Estes dons vêm com responsabilidades e frequentemente com perseguições. Nem todo mundo vai entender você. Nem todo mundo vai aceitar a forma como Deus te usa. Você precisa estar disposto a ser incompreendido, rejeitado, até mesmo perseguido por causa dos dons que Deus colocou em você. O preço também inclui renúncia. Você pode ter que abrir mão de relacionamentos que não edificam, de hábitos que não glorificam a Deus, de ambições puramente humanas. O Espírito Santo não compartilha espaço em nossa vida com outras prioridades. Se você quer que Ele te use poderosamente, Ele precisa ser a prioridade número 1 em sua vida. Terceiro, você precisa buscar a santidade. Deus não confia dons poderosos a vasos imundos. Quanto maior o dom, maior a necessidade de santidade. O Espírito Santo é santo, e ele só flui plenamente através de vasos consagrados para ele. Santidade não é perfeição, mas é separação. É viver uma vida separada para os propósitos de Deus. Uma vida que reflete o caráter dele. A santidade envolve não apenas evitar o pecado, mas buscar ativamente se parecer com Cristo em caráter. É desenvolver os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Quanto mais você refletir o caráter de Cristo, mais o Espírito Santo vai se sentir à vontade para fluir através de você. Quarto, você precisa ter um coração de servo. Estes dons não são dados para satisfazer o ego ou para impressionar as pessoas. Eles são dados para servir ao corpo de Cristo e para avançar o reino de Deus. Se seu coração não está voltado para servir, Deus não confiará estes dons a você. O coração de servo se manifesta através da humildade, da disposição de fazer coisas pequenas quando necessário, da preocupação genuína com o bem-estar de outros, da disponibilidade para ser usado por Deus quando e como Ele quiser. Não é sobre buscar posições de destaque, mas sobre estar disponível para servir onde quer que Deus te coloque. Quinto, você precisa estar disposto a ser quebrantado. O quebrantamento é o processo através do qual Deus nos prepara para recebermos e operarmos em dons poderosos.
É através do quebrantamento que nossa carne é mortificada e nosso espírito é fortalecido para ser usado por Deus de forma extraordinária. O quebrantamento pode vir de várias formas, através de perdas, de decepções, de traições, de doenças, de fracassos. Não é que Deus cause essas coisas, mas Ele permite que passemos por elas para que sejamos moldados à imagem de Cristo. É no vale que aprendemos a depender completamente de Deus, e é essa dependência total que o habilita a nos usar poderosamente. Meus amados, estamos vivendo tempos proféticos. Estamos nos últimos dias e Deus está levantando uma geração de escolhidos com dons especiais para fazer a obra final antes da volta de Jesus. Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e nossos filhos e filhas profetizariam. Estamos vendo o cumprimento desta profecia em nossos dias. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, se você sente que há uma unção diferente sobre sua vida, se você tem experimentado manifestações sobrenaturais, pode ser que você seja um dos escolhidos para receber estes dons especiais. Não ignore estes sinais. Não menospreze o que Deus está fazendo em sua vida. Ao mesmo tempo, não assuma automaticamente que você tem estes dons baseado apenas em desejos ou experiências isoladas. Busque confirmação através da palavra, através de líderes espirituais, maduros, através dos frutos que estes dons produzem em sua vida e na vida de outros. Os verdadeiros dons espirituais sempre produzem frutos que glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Não tenha medo de abraçar o que Deus tem para você. Não se esconda por causa do que as pessoas vão pensar. A opinião das pessoas não pode determinar o mover de Deus em sua vida. Se Deus te escolheu, se Ele colocou estes dons em você, sua responsabilidade é ser fiel ao chamado, independente do que isso possa custar. Lembre-se de que Jesus foi incompreendido, rejeitado, perseguido. Os apóstolos foram considerados loucos por muitos de seus contemporâneos. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente foram rejeitados pelo povo que deveriam servir. Se você está seguindo os passos dele, se você está sendo usado por Deus de forma poderosa, é natural que enfrente oposição. Mas não desista. O mundo precisa dos escolhidos de Deus operando em seus dons especiais. Esta é uma geração que precisa ver o poder de Deus se manifestando de forma real e tangível. Vivemos em uma época de ceticismo, de materialismo, de humanismo secular que nega a existência do sobrenatural. Deus precisa de pessoas através das quais Ele possa demonstrar que ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ainda faz milagres e ainda se move de forma poderosa na vida daqueles que creem nele. Eu profetizo sobre sua vida neste momento que se você é um dos escolhidos de Deus, estes dons vão se manifestar em sua vida de forma crescente. O Espírito Santo vai te usar de maneiras que você nem imagina. Vidas vão ser transformadas através de você. O reino de Deus vai avançar através dos dons que Ele colocou em suas mãos. Mas lembre-se sempre de que o maior dom que você pode ter é o amor. Paulo disse que se ele tivesse todos os dons, mas não tivesse amor, seria como bronze que soa ou símbolo que retine. O amor é o que dá significado e poder verdadeiro a todos os outros dons. Sem amor, os dons se tornam apenas exibicionismo espiritual. Receba esta palavra, creia nesta palavra e prepare-se para ser usado por Deus de forma extraordinária. Estes são os tempos finais, e Deus está preparando seus escolhidos para a colheita. No final, você é parte desta geração especial. Você foi escolhido para fazer a diferença neste mundo. Não subestime o que Deus colocou em você. Seus dons vão surpreender até mesmo você.
O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Creia nisso e permita que o Espírito Santo te use para transformar vidas e expandir o reino de Deus na terra.